Hey, criaturas da internet, eu sou o Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E será que todos os mapas estão errados? Eu acho que não, hein, mocinho? Eu sempre consigo voltar pra casa usando o Google Maps, tá? Bom, Miguel, eu não estou questionando a utilidade dos mapas. Mas será que em alguns aspectos eles sempre apresentam algumas falhas? Mapas sempre foram uma ferramenta muito preciosa para seres humanos se localizarem no espaço e assim ajudar no deslocamento, principalmente na hora de se explorar novos lugares. Porém, existe um problema com eles, ou pelo menos alguns deles. Quando você olha para um mapa de uma pequena área, vamos dizer da sua casa, do seu bairro ou até mesmo da sua cidade, tudo parece ser perfeitamente plano. Então, não seria um grande problema representar essa região em uma superfície plana como um mapa. Porém, à medida que vamos abraçando áreas cada vez maiores, algo começa a ficar realmente estranho. A curvatura da Terra passa a se tornar mais evidente. E esse problema chega ao seu máximo quando vamos tentar retratar o planeta inteiro. Imagine só o transtorno de pôr toda a superfície esférica do globo na face plana de um papel retangular. Isso não é só difícil, mas é impossível de se fazer sem causar distorções. Haverá partes que precisarão ser esticadas, encolhidas ou simplesmente distorcidas. Essa representação cartográfica distorcida da realidade é conhecida como projeção, que pode vir em vários tipos, formas e sabores. Essa distorção, inclusive, já foi bem estudada e comparada entre cada projeção. No século XIX, Nicolas Tissot criou a indicatriz de Tissot, que funciona da seguinte maneira. Imagine a superfície de um globo cheia de círculos, todos do mesmo tamanho e equidistantes. Agora, imagine o que aconteceria com eles na hora da transformação em um mapa plano. Às vezes, alguns deles vão ficar com uma diferença no tamanho, forma ou distância de um para o outro. Isso ajuda a entender de que maneira determinada projeção foge da realidade. Algumas são projetadas em cilindros, outras em cones e outras diretamente em um plano. Cada variação tem uma utilidade diferente. Algumas prezam pela área dos países, outras pelos seus formatos ou pela distância de um ponto a outro. Ou quem sabe, uma mistura de cada uma dessas propriedades. Uma das variações mais famosas que usamos em vários lugares atualmente é a projeção de Mercator, que foi inventada pelo Gerardo Mercator no século XVI, na época das grandes navegações. Mas para entender bem isso, chegou a hora dos Hugobertos. A projeção de Mercator tinha a intenção de ajudar navegadores que percorriam grandes distâncias nos oceanos. A sua principal qualidade era que uma linha reta traçada mostrava um caminho que era bem confiável e provável de dar certo. Isso retrata muito bem o formato real de países, como por exemplo o Brasil nessa projeção encaixa perfeitamente no seu espaço no globo. Por isso que o Mercator é a versão adotada em ferramentas online como o Google Maps, pois nela, quando você dá um zoom gigante no planeta para ver as ruas da sua cidade, o formato é preservado ao máximo. Assim, uma curva de 90 graus à direita vai continuar sendo uma curva de 90 graus à direita. A principal desvantagem desse modo de ver o mundo adotado por nossa civilização é quando o assunto é área. O tamanho dos países fica completamente distorcido. E esse efeito se torna cada vez maior quando se aproxima dos polos. Veja o caso da Groenlândia. Nessa projeção, a ilha é basicamente do tamanho do continente africano. Porém, se você olhar pelo globo, vemos que na realidade ela é 14 vezes menor. Tudo isso porque ela está mais próxima do Polo Norte. O problema da Groenlândia foi como essa questão ficou conhecida. Bom, Hugobertos, já que os países desenvolvidos estão mais perto dos polos, eles parecem maiores. Por isso, algumas pessoas vão além da simples cartografia e se questionam se o uso da projeção Mercator também não foi promovida na época pelo imperialismo de países europeus que parecem mais
proeminentes. Por isso, quem sabe não deveríamos adotar outro tipo de mapa, que prezasse mais pela área real dos países, como a projeção de Gal Peters, que torna a América Latina e a África mais evidentes, apesar de claramente detonar o formato de países, principalmente perto dos polos. Podemos inclusive estender o debate para a localização dos países no mapa. Afinal, quem disse que o norte precisa ser para cima? E de novo, pode-se imaginar que os europeus adotaram esse posicionamento, pois temos que de alguma forma, para cima é igual a melhor. Não há nada de errado em um mapa que mostra o sul como sendo para cima, ou o oeste sendo para baixo. Isso apenas nos parece estar errado, pois já nos familiarizamos com o norte para cima. Quem sabe poderíamos, ao invés de pôr a África e a Europa, poderíamos pôr as Américas no centro. Assim, o Brasil parece estar em um lugar um pouco mais importante. Por fim, isso tudo serve para dizer o quanto mapas do mundo são apenas uma pura convenção. Isso quer dizer que globos são as melhores reproduções da realidade. Porém, eles não são exatamente muito fáceis de se carregar por aí no seu bolso. E você também não consegue ter uma visão panorâmica de toda a sua área de uma única vez. Então, mapas ainda são a ferramenta mais prática que temos quando o assunto é geolocalização. Ou pelo menos era, até o momento em que lançamos vários satélites que orbitam o planeta e nos dão informações precisas de nossa posição no espaço presente e futuro. O Sistema de Posicionamento Global, também conhecido como GPS, revolucionou como nós nos relacionamos com mapas. Agora, eles não são exatamente tão essenciais assim. Agora temos uma maneira muito mais confiável de traçar rotas marinhas e aéreas, por exemplo. Mas apesar de tudo, mapas vão estar sempre conosco, cada um com a sua utilidade e a sua maneira de compreender o mundo. Bom, então acho que por hoje é só, minha gente. E lembre-se, pense grande, grande como a Groenlândia. E obrigado por assistir. Para mais assuntos globalizados, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: qual o mapa mais útil? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana!